boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 7 de março. Supremo Tribunal Federal valida a lei do Estado do Rio de Janeiro que obriga empresas de televisão por assinatura e estabelecimentos comerciais a oferecerem ao consumidor o serviço telefônico gratuito pelo 0800. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Por unanimidade, ministros do STF invalidam lei de Alagoas que autorizava porte de arma para procuradores estaduais. Presidente do Superior Tribunal de Justiça extingue processo que decretou intervenção e anulou eleição na Confederação Brasileira de Futebol. E ainda, a Justiça do Maranhão usa a rede social para citar um homem que deixou de pagar pensão alimentícia para o filho que está em tratamento de doença grave. O Supremo Tribunal Federal invalidou a norma de Alagoas que concedia aos procuradores do Estado a prerrogativa de portar arma de fogo. A decisão unânime foi tomada em sessão no plenário virtual. A ação ajuizada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, questionava a validade de dispositivo de uma lei estadual de 1991, que organiza o funcionamento da Advocacia Pública Estadual. Em seu voto pela procedência do pedido, o relator ministro Alexandre de Moraes destacou que a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a Constituição Federal atribui à União a competência para legislar sobre a produção e comercialização de material bélico e estabelecer regramento referente às armas de fogo. Também lembrou que a Corte reconheceu a constitucionalidade do Estatuto do Desarmamento, norma nacional que regula, entre outras matérias, o porte de armas. No caso dos agentes públicos, o Estatuto autorizou o porte a um conjunto de categorias específicas, em razão de suas atribuições, não havendo, portanto, espaço para que o legislador subnacional o conceda a categorias funcionais não contempladas pela legislação federal. O plenário virtual do Supremo julgou válida uma norma do Estado do Rio de Janeiro que obriga empresas de televisão por assinatura e estabelecimentos comerciais de vendas no varejo e atacado a oferecerem serviços de atendimento telefônico gratuito pelo 0800. A CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, questionou uma lei estadual do Rio de Janeiro de 2008. A entidade alegou que o Estado teria invadido competência da União para legislar sobre normas gerais do direito do consumidor, direito civil e assuntos que afetam a ordem econômica e telecomunicações. A maioria dos ministros seguiu o entendimento da relatora, ministra Rosa Weber, de que a norma não fere o modelo constitucional de repartição de competência sobre consumo, porque apenas amplia no Código de Defesa do Consumidor, de 1990, medidas de proteção. A relatora observou que a obrigação da Lei Fluminense recai sobre empresas de televisão por assinatura e estabelecimentos comerciais que já tenham serviço de atendimento telefônico ao consumidor, para impedir que o canal disponibilizado represente ônus para o cliente e dificulte o exercício do direito de reclamar sobre produto ou serviço. Ela citou um trecho da justificativa do projeto de lei que originou a norma estadual, em que consta que essas empresas já fornecem canal de reclamação por meio de serviços pagos, chamados de 0300. Na avaliação da relatora, trata-se apenas da substituição do modelo de serviço de atendimento ao consumidor pelo gratuito, conhecido por 0800. O serviço de atendimento telefônico das prestadoras de serviços regulados que tenham como finalidade resolver as demandas dos consumidores sobre informação, dúvida, reclamação, suspensão ou cancelamento de contratos e de serviços passa a ser compreendido por SAC, sendo vedado qualquer ônus para o consumidor, em razão do atendimento das suas solicitações e demandas, realizadas mediante ligações telefônicas gratuitas.
E ainda falando sobre os direitos do consumidor no Rio de Janeiro, o governo do estado publicou hoje novas regras para hipermercados, supermercados e varejões que deverão destacar funcionários para atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Eles vão ser responsáveis por conduzir esses consumidores, indicar a localização do produto, ler preços, ofertas e data de validade, além de colocar as compras no carrinho. Quem quiser ser auxiliado precisa solicitar o serviço no balcão de atendimento. As empresas que não respeitarem a norma serão multadas. A regra não vale para comércios com até 6 funcionários. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, manteve o pedido de investigação sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia no inquérito sobre milícias digitais. O ministro ainda determinou que o Palácio do Planalto informe quais atividades oficiais justificaram a participação na comitiva do filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. O pedido no Supremo Tribunal Federal para retirar a investigação dos autos do inquérito das milícias digitais foi da Procuradoria-Geral da República. Apesar de não ter identificado irregularidades, o parecer da PGR pedia que as circunstâncias da viagem da comitiva presidencial à Rússia e os reflexos disso na integridade das eleições deste ano fossem apuradas separadamente com um relator definido por sorteio. O ministro Alexandre de Moraes considerou que os fatos têm relação direta com o inquérito das milícias digitais. Segundo o ministro, as investigações envolvem a suposta atividade de organização criminosa com diversos núcleos que promovem ataques ao Estado Democrático de Direito e ameaças ao sistema eleitoral. Na mesma decisão, o relator determinou à Presidência da República que informe no prazo de 5 dias as condições oficiais de participação do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, na comitiva presidencial. O Palácio do Planalto deve informar os gastos realizados, eventual pagamento de diárias e a agenda realizada na Rússia. Alexandre de Moraes também determinou que a Câmara dos Vereadores do município do Rio de Janeiro informe, no mesmo prazo, se houve licença oficial do vereador para viagem internacional. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que condomínio pode multar proprietário que aluga imóvel pelo Airbnb. A locação por temporada virou fonte de renda de muita gente. A cada dia cresce o número de anúncios oferecendo esses serviços em aplicativos. Em São Paulo, o caso de um dono de imóvel que havia alugado o apartamento dele por temporada foi parar na justiça. Em primeira instância, ele conseguiu uma decisão favorável, mas o condomínio recorreu, alegando que para atrair os clientes, o dono anunciava como atrativos os espaços comuns do condomínio e que no período de 6 meses ocorreram mais de 36 reservas, gerando alta rotatividade de terceiros. Isso tudo em plena pandemia. O processo foi julgado pela 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que decidiu que o dono do imóvel está proibido de alugar o apartamento por aplicativos. O relator da ação, desembargador Costa Wagner, destacou no voto que há disposição expressa na convenção do condomínio acerca da destinação exclusivamente residencial das unidades, revelando-se impossível a sua utilização para atividade de hospedagem remunerada nos moldes como a praticada pelo dono do imóvel. O magistrado citou ainda o julgamento em que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o sistema de reserva de imóveis por meio de plataformas digitais é caracterizado como uma espécie de contrato atípico de hospedagem e não se confunde com locação por temporada. O tribunal também validou uma multa de R$ 1.845 aplicada pelo condomínio ao proprietário. O Superior Tribunal de Justiça extingue processo que decretou intervenção e anulou a eleição na CBF. A gente mostra no próximo bloco. Um direito fundamental que deve ser visto pelos 3 poderes como uma via de desenvolvimento não só pessoal do estudante, mas uma via de desenvolvimento de todo o país. A importância da Constituição ao considerar o direito à educação, principalmente uma educação de qualidade, assegura o acesso
e o cumprimento não só aos direitos mencionados, mas a todos os outros direitos previstos na Constituição. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, extinguiu o pedido de suspensão da sentença que decretou a intervenção e anulação da eleição na Confederação Brasileira de Futebol. O ministro considerou o acordo celebrado em primeira instância entre o Ministério Público do Rio de Janeiro e a CBF. De acordo com um termo de ajustamento de conduta firmado entre as partes, na ação civil pública proposta pelo Ministério Público, deverão ser cumpridas as determinações da sentença quanto à organização de assembleia e à votação de alteração estatutária da CBF. O TAC também prevê a definição de pesos diferentes entre os votos de federações e clubes, exigências para as candidaturas e a inclusão de times da segunda divisão do futebol brasileiro no colégio eleitoral, inclusive para as eleições subsequentes na entidade. Segundo o presidente do STJ, em razão deste acordo, o pedido de suspensão apresentado pela CBF ao tribunal não subsiste. Humberto Martins destacou que a principal característica da jurisdição é a substituição da vontade das partes pela vontade do Estado juiz. Entretanto, acrescentou que quando as partes retomam o controle de suas pretensões, mesmo após a sentença, deve prevalecer o entendimento formado por elas. A decisão não alcança a ação civil pública, que tramita em primeiro grau, que poderá ficar sujeita a outros recursos. E o STJ decidiu que servidores podem converter o tempo de serviço especial em comum para fins de contagem recíproca. Kátia Gomes tem os detalhes. A decisão da segunda turma foi tomada em juízo de retratação após o julgamento tema 942 pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. No caso analisado inicialmente em decisão monocrática, o relator ministro Francisco Falcão deu provimento ao recurso especial do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, para julgar improcedente o pedido de uma segurada. Ela pleiteava a conversão de seu tempo de serviço especial em comum e a emissão da respectiva certidão de tempo de contribuição para poder utilizar o período trabalhado no regime geral de previdência social em sua aposentadoria no regime próprio de previdência social. A segurada recorreu à segunda turma, que manteve a decisão monocrática, reconhecendo que o STJ já tinha entendimento pacificado sobre a impossibilidade da pretendida conversão, sob pena de violação de norma expressa em lei. Entretanto, ao reanalisar o caso, após o julgamento do STF, o ministro Francisco Falcão destacou que a tese fixada pelo STF no julgamento do tema 942 foi contrária à posição do STJ, reconhecendo que até a edição da Emenda Constitucional 103 de 2019 não havia impedimento à aplicação aos servidores públicos das regras do regime próprio de previdência social para a conversão do período de trabalho em condições nocivas à saúde ou à integridade física em tempo de atividade comum. Dessa forma, o ministro concluiu ser forçosa a reforma do acórdão da segunda turma para realinhar o entendimento do STJ, ao que foi decidido pelo STF. E o colegiado deu, então, provimento ao recurso especial da seguradora. E o ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, negou o recurso em habeas corpus e manteve a prisão do advogado Paulo Ricardo Milhomem, preso por ter atropelado uma servidora pública depois de uma briga de trânsito em Brasília em agosto do ano passado. Para o magistrado, a prisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade da conduta do denunciado. De acordo com a acusação, após a discussão, o advogado perseguiu a servidora e, quando ela desceu do carro, ele avançou intencionalmente com o veículo contra a vítima. A mulher foi internada em estado grave e o advogado denunciado pelo crime de homicídio qualificado tentado. Empresas do sistema Eletrobras e dos sindicatos dos empregados têm até o dia 17 de março para negociar detalhes do plano de saúde da categoria. O prazo foi definido em audiência remota, conduzida pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Agra Belmonte. Empresas e empregados deverão partir da proposta do TST de que 70% do custeio ficará a cargo do empregador e 30% por conta dos trabalhadores,
A repartição do custeio havia sido proposta pelo ministro em audiência no fim de fevereiro e submetida à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, SEST, que acolheu os termos. Segundo o ministro Agra Belmonte, a definição dos percentuais é um ponto de partida para que seja negociado o detalhamento de outros pontos, como cobertura e inclusão de dependentes. O ministro reforçou que as partes devem apresentar alguma proposta concreta nesse sentido, mesmo que ainda haja aspectos a serem discutidos. Caso isso não ocorra, o relator prometeu encaminhar o caso a julgamento pela Seção de Dissídios Coletivos do TST. O Ministério Público Federal quer que a Justiça apure uma suposta oferta irregular de cursos de graduação pelo Instituto Educacional Santo Agostinho, na cidade de Colinas, no Maranhão. De acordo com a ação, após conferência na plataforma IMEC, foi constatado que o Instituto Educacional Santo Agostinho vem oferecendo, sem autorização do MEC, de forma irregular, cursos de graduação em várias áreas, inclusive educação física e pedagogia. Além disso, foi observado por meio de documentos do Conselho Regional de Educação Física que o polo da instituição vem funcionando normalmente em Colinas e tem ofertado ostensivamente diversos cursos de graduação por intermédio das redes sociais. O MPF pede que não sejam feitas novas matrículas e também que sejam suspensas tanto as atividades dos cursos já iniciados, quanto à oferta de cursos de graduação no município de Colinas e nos demais municípios. Junto a isso, foi solicitada a condenação da instituição de ensino e de sua representante legal a ressarcir todos os danos materiais e morais causados aos alunos em razão da oferta irregular de cursos de graduação. Veja no próximo bloco, o presidente do TSE defende o fortalecimento da justiça eleitoral para combater as fake news. A gente mostra já já. Uma das principais características da nossa Constituição de 88 é a cristalização de direitos e deveres esculpida no artigo 5º. Temos uma escolha constitucional de reforçar os direitos fundamentais. Não é à toa que o nosso rol do artigo 5º é tão extenso. Deixamos de lado um passado ditatorial e firmamos a vocação dessa Constituição cidadã. O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, defendeu hoje o fortalecimento da justiça eleitoral para combater as fake news e defender a democracia. Edson Fachin visitou o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, acompanhado do vice-presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. É a primeira de uma série de visitas para consolidar a atuação conjunta entre TSE e os TREs. A ideia é intensificar o diálogo para unificar as ações de combate à desinformação e defender a estabilidade democrática. Fachin ressaltou que a Justiça Eleitoral é formada por 28 tribunais e que o TSE é um deles. E diz que quem ataca a Justiça Eleitoral ataca a própria democracia. Fachin e Moraes também destacaram que é preciso estimular a participação dos jovens no processo eleitoral e lembraram da importância de estar com título de eleitor em dia para a eleição de outubro. Em Campo Verde, interior de Mato Grosso, o judiciário assegura direitos de pessoas surdas na realização de provas para a retirada da carteira de habilitação. Veja na reportagem. Dirigir é uma das principais atividades do ser humano moderno, necessária e até mesmo prazerosa para muitos. E dirigir um carro ou qualquer outro veículo automotor é um direito que assiste a qualquer pessoa, desde que esteja apta a dirigir, ou seja, ter a carteira de habilitação. Mas e quando o órgão que deveria ser responsável por oferecer esse serviço falha em garanti-lo para pessoas com algum grau de deficiência? Foi isso que aconteceu em Campo Verde. Lá, o Poder Judiciário teve de intervir para assegurar o direito de 5 pessoas surdas a realizarem as provas em igualdade de condições com as pessoas não surdas. O Detran de Mato Grosso foi condenado pela Justiça Estadual a garantir recursos de acessibilidade com intérpretes de Libras e emprego de outros meios tecnológicos
para auxiliar o grupo na realização das provas. A juíza da 2ª Vara Civil de Campo Verde acolheu a ação civil pública em defesa do direito dos 5 candidatos, citando resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que regulamenta a acessibilidade às pessoas surdas para a obtenção da CNH. Resolução número 558 de 2015, CONTRAN. Artigo 1º. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal deverão disponibilizar às pessoas com deficiência auditiva o intérprete da língua brasileira de sinais, Libras. É muito fácil você pensar em ausência de direitos quando você não tem nenhuma limitação. A partir do momento que você tem essa limitação, é um dever do poder público assegurar, ampliar esse acesso, para que essa pessoa ela possa exercer os seus direitos. Essa ausência gerou um dano, gera para eles uma dificuldade, e com isso alguns foram reprovados, e o Poder Judiciário ele vem exatamente isso, estancar essa situação e fazer com que o direito deles prevaleça. Veja essa história. A Justiça do Maranhão usou uma forma ainda pouco comum no país para encontrar o réu de um processo, o Facebook. O homem deveria pagar pensão alimentícia ao filho doente. O Messenger é usado por milhões de pessoas em todo o mundo. É um serviço gratuito de mensagens e bate-papo do Facebook. Já pensou em receber por aqui uma citação da Justiça? Foi o que fez a 2ª Vara de Família de São Luís, no Maranhão, com o pai de um adolescente. Ele foi comunicado de que havia uma ação de alimentos contra ele. A Justiça fez várias tentativas anteriores para achar o pai, que mora em outro estado. Mas ele não foi encontrado pelos meios convencionais, como carta e telefone. A mãe do adolescente, então, pediu que ele fosse citado pelo Messenger com urgência, porque o filho está tratando de uma doença grave. O juiz Lucas Ribeiro Neto aceitou o pedido. Também fixou alimentos provisórios e determinou que o pai fosse intimado para cumprir a decisão. O magistrado usou a jurisprudência de outros tribunais estaduais que já recorreram ao Facebook para citar as partes envolvidas em um processo. A advogada Andréa Costa lembra que a citação pelas redes sociais foi considerada válida pelo Superior Tribunal de Justiça no ano passado e deve seguir alguns critérios. Quais são os requisitos que o oficial de justiça deve observar? O número do telefone, se corresponde à pessoa a ser citada, que é o qual a gente chama de citando, se a foto corresponde à mesma pessoa e uma confirmação por escrito. O que consiste essa confirmação por escrito? É o envio do seu documento social, a pessoa que vai ser citada ou citando envia o seu documento, juntamente com uma declaração de próprio punho, dando-se por ciente daquela citação. E essa citação pelas redes sociais, ela tanto é válida para os processos cíveis quanto para os processos criminais. Depois dessa reportagem, será que alguém vai desativar o Facebook? Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e uma boa noite para você.